parte para o segundo trabalho. O Fábio então vai fazer a sua apresentação. Então, o Fábio tem 10 minutinhos. Eu fiz um cartão aqui, vermelho, amarelo, aqui, mas se você não seguir, a gente não frequenta. Então, vou levantar aqui, faz o tempo. Fábio. Bom, boa tarde a todos. Esse artigo é um artigo de revisão, né, sobre aplicações de geossintéticos como reforço na infraestrutura ferroviária, a partir de definições e análises, essa parte de revisão, mais uma parte de revisão bibliográfica, biométrica. E aí, então, surgiu esse interesse, né, de fazer uma análise, verificar essa questão geossintética de uma forma que venha fazer os ensaios numa escala reduzida, né, ou seja, no ambiente céu de carga repetida. E então aí está subdividido em cima de introdução, revisão, metodologia, resultado e conclusão, né? Então a introdução seria a gente percebe-se alguns defeitos na parte da infraestrutura ferroviária, né? Como é o caso do solo fraco do subleito, né? E a questão da quebra do lastro dos grãos. Esses são alguns resultados ali que podem influenciar a capacidade da infraestrutura ferroviária. E o uso, né? Por exemplo, existem algumas técnicas, alguns materiais que podem fazer o reforço, né, desses solos em cima da ferrovia, né? E já para o lastro, né, que é a parte interessante desse artigo, já para o lastro tem sido pesquisado a qualidade dos grãos, né? Essa questão, como que eles reagem de uma forma cíclica e pós-cíclica, né, dos carregamentos dos vagões em cima da plataforma. E alguma dessas alternativas de geossintéticos, elas surgem como reforço, né, podendo ali ambientalmente ser amigável e potencialmente também econômico, né, para estabilização e drenagem dessas camadas. Então, está aqui alguns exemplos de geossintéticos, né, existentes no mercado em si, né, que possuem características diferentes em cada um deles, e eles também possuem comportamentos de designações diferentes para cada uma das situações. Nós temos o geoteixo, a geogrelha, georrede, geomembrana, geocomposto, geoexpansivo, geocélula, geocomposto. Cada um deles, eles possuem uma característica de função diferente para a aplicação da infraestrutura, né? Por exemplo, nesse caso em específico, por exemplo, a geogrelha possui um reforço em si dos grãos, com a intenção principalmente de que as forças transversais elas não consigam gerar impacto entre elas e não conseguir ou diminuir esse atrito entre os grãos, diminuindo em si a quebra do lastro, né? A geogrelha teria essa principal função, que seria o reforço. Por exemplo, o geoteixo ele é mais, ele pode ser não tecido, e ele possui algumas outras demais funções, né? Ou seja, tanto função para separação, por exemplo, na camada da interface subleito e sublastro, né, com a intenção de retardar o bombeamento de finos do subleito, ou vice-versa, né, o pó de brita compactando junto com o subleito. Reforço, filtração, drenagem. Então, os geossintéticos eles possuem alguns materiais como reforços para essa infraestrutura, né? E aí a revisão em si, né, trago aqui uma referência do Raymond, que fala sobre a utilização da geogrelha, né, de geossintético, vem submetido aos esforços repetidos e com a inclusão de agregados de pequenas dimensões. O autor conclui que o reforço da geogrelha reduziu a deformação plástica entre 15% a 30%,
além de estender o ciclo de manutenção de 3 meses para um ciclo superior a 3 anos, na parte do lastro. Ou seja, então ele percebeu que a inclusão da geogrilha gerou esse reforço na camada da infraestrutura ferroviária. E o Paim também, ó, na literatura brasileira, também observou também esse mesmo comportamento que o Raymond falou. Observou em 2002. Então, aqui a metodologia, como é uma análise bibliométrica, então, tem duas metodologias, né? Tanto da lei de Locke como a lei de dispersão, relacionado ali só para caracterizar os estudos, né? Que são importantes, a quantidade de produção, do artigo. E a coleta de dados da bibliometria foi relacionado à ferrovia, então, ou seja, então foi pesquisado nos bancos de dados geossintético, né, e Harold, né, ou seja, então todos os tipos de palavras de ferrovia, tanto na literatura americana, mais norte-americana e também na literatura europeia. A quantidade de artigos nas 3 bases de dados, SAIS, no Scopus, na Web of Science, quantidade total, a retirada de duplicado, né, que esses artigos podem aparecer repetidos em uma das bases, e o primeiro filtro entre eles do JCR, né? Ou seja, então a gente só trouxe só os resultados de artigos que possuem JCR, resultando em 278 de 521. Aqui está a quantidade de artigos nos últimos anos, né? Ou seja, tem se crescido essa procura de geossintético na ferrovia, ou seja, tem se procurado mais essa aplicação de geossintético como reforço, como drenagem, assim como outras funções. Aqui, daqueles 278, a gente percebe-se a parte da literatura, quais são os periódicos que possuem maiores publicações nessa área, né, de geossintético, em ferrovia, né, e a Geotécnica Geomembranas é uma das principais, né, do grupo da Science, do Saper, e o Budino como um dos principais autores, né, dessa parte de geossintético na ferrovia. Dentre elas, lógico, aí se for pesquisar quais são as palavras-chave desse conglomerado de 278 artigos, né, aí tem entre elas as palavras como reforço. Né? Também eles usam muito o geossintético como reforço. Dentre eles, né, aí dentro desses 278 artigos, foram separados ali alguns artigos que utilizaram o triaxial de carga repetida, né, ou para poder fazer essa análise em si, né, não sendo como testando também um outro equipamento, né? Por exemplo, na maioria das vezes as universidades, os laboratórios não têm um tanque teste imenso, igual a Raytec, ou a Illinois, ou o laboratório do Budino na Austrália, né? Então, alguns pesquisadores têm se utilizado o triaxial, né, como forma de poder ali, ter uma agilidade rápida na resposta para ver o reforço como sem reforço no geossintético, como que impacta ou não na camada do pavimento, né, com essa aplicação. E aí, dentre esses, eu destaco esses 7 artigos, né, que fizeram com o geossintético, com triaxial, e algum deles com a dimensão de 30 centímetros de diâmetro e 60 de altura, ou seja, um corpo de prova escalonado, né, reduzido. E dentre aí, algumas configurações, as tensões confinantes que foram aplicados, tensões de desvio que foram inseridas na configuração e o tipo de frequência, né, utilizado. E aí eu trago, dentro desses 7, eu trago dois artigos que relatam essa função, né, da aplicação do geossintético no triaxial, né, realizando carga triaxial. E aí um deles, por exemplo, esse daqui do Budino, em 2006, ele fala que os resultados demonstraram que os testes ciclos baseados no triaxial cilíndrico impactam diretamente na partícula do lastro. As dimensões de geometria têm a influência significativa na degradação do lastro.
sendo a distribuição uniformemente graduada, mais propensa à ruptura. Ou seja, então você consegue aplicar ali, visualizar a carga cíclica dos grãos e identificar como é o comportamento do grão, né? Que é aquele início de queda de laço. O linha também tem um comportamento também que consegue enxergar, faz vários tipos de configuração de acidente, ele também consegue enxergar também que dá para tirar resultado com o inicial. Dá para você fazer esse ensaio com o inicial. Então, uma pequena conclusão satisfatória desse artigo de revisão que possui, né, então, pesquisas avançadas, pesquisas utilizando o triaxial para fazer essa análise, né, do ácido geológico. Então, no momento a gente tem sempre para perguntas aí, considerações. Dá para perguntar. Posso passar para você? Você está entendendo? Se procura ativo de trabalhar o ácido, sendo superficial, se não falar de isso. Tá? Então, a minha pergunta é a seguinte: você pretende escolher um aquecimento para fazer a transformação desses ativos? Tem alguma condição nesse ensaio, porque se trata do nível de socaria? Alguma correspondência da condição de compactação, entre aspas, dele, associada à socaria? Eu acho que ele não é compactado, é socado. E a socaria tem que chegar num ponto tal em que, quando você aplicar o esforço, a elasticidade dele vai se completar por causa da compressão entre os grãos, e não porque existe um espaço, porque se tiver facilidade, vai ter uma deformação permanente. Esse é um problema até que o Rui teve lá no laboratório, está tendo lá que trabalha com arquitetura, portanto, ele se para estudar lá. Então, alguns das trabalhos mencionou qual é o nível de socaria, a socaria depende. Depende. Quando você levanta a linha, é diferente. É isso que eu vou chamar de pavimento ferroviário. Depende de quando você levanta a linha para fazer a socaria, depende da frequência da socaria, depende da profundidade da socaria. Então, são condições completamente diferentes. Tem que estar no mesmo lado. Então, como é que isso poderia ser visto quando você for fazer o seu trabalho? Algum deles menciona isso como indicação para você trabalhar melhor? Dentro desses 278 ativos que eram feitos só para a ferrovia, foi separado esses 7 de diferencial. Eles não pontuaram sobre isso, eles só mostraram o procedimento, as técnicas para poder realizar a competição. Mas existe uma curiosidade em si, que a gente sabe até mesmo da compactação, né? Que influencia, que faz esse teste. Eu vejo que eles eu vejo que assim, eles têm umas configurações de prova, né? Por exemplo, tem uns que colocam 4 camadas, cada uma com reforço de gel grego. Teve um que colocou só um, teve um que colocou 2. E aí, lógico, quanto mais camadas de gel grego, mais vai ser um reforço, né? Mas o problema em si é a questão da quantidade a penetração dos dentes no carvão da socaria, né? Se influencia ali naquele momento que só vai atingir só uns 10 centímetros a 15 centímetros da canal do plástico. Né? E aí o comportamento cíclico, aí a gente vai fazer essa análise. Né? A gente vai analisar qual é a configuração, qual é a tensão cíclica que vai impactar direto no grão ou não, se vai ter um risco de quebra de lastro, ou até mesmo o índice, né, de taxa de comportamento do gel sintético, se ele ou sem ele, como que fica. Sem comparação com interessante. Agora, um bom trabalho para esse exploramento foi a aplicação direta, por exemplo, nosso parceiro, né, da Civil Terra está tendo esse problema aí de abatimento popular. Então, acontece mesmo. E a tendência é aumentar as cargas de fricções verticais. Né? Sabe?
7,5 toneladas, aí para 42 horas. Parabéns, gente.